Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, a vida é cheia de coincidências, né? E é o motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu fiz ontem um vídeo aqui no canal chamado Moisés, o Psicopata, onde eu narro aquela passagem que Moisés mata um egípcio e ele age como se nada tivesse acontecido. Na verdade, ele só fugiu do Egito, segundo a narrativa bíblica, o personagem, porque ele foi descoberto. Aí ele ficou com medo de ser preso pelo faraó, o faraó queria matar ele, aí ele fugiu. Porque se ele não tivesse sido descoberto, Moisés, dentro da narrativa, a gente percebe que ele não ia fazer nada. Ele não ia contar para ninguém, ia ficar um segredo, ninguém ia saber quem matou o egípcio, nem onde estava o corpo dele, porque Moisés enterrou na areia, e ele ia viver a vida dele normalmente, lá no palácio do faraó, comendo, bebendo, como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu falei que ele era um psicopata. Aí, por coincidência hoje, eu gosto dessas coincidências, eu estava editando meus vídeos, apareceu para mim um cortezinho do Flow Podcast, onde o título é mais ou menos assim: Suzanne von Richthofen, o que ela falou para o policial. Aí eu fiquei curioso para ver. Eu ia até compartilhar aqui no canal, só não compartilhei na aba comunidade, porque eu estava vendo com outro perfil, com outro canal, tá? Mas eu vou tentar compartilhar depois para quem quiser ver, ou então vocês pesquisem aí no Flow Podcast. Ele estava entrevistando uma psicóloga e um psicólogo, que eles estavam falando exatamente disso, de psicopatia. Ela falou que a psicopatia não é uma doença mental, apesar do termo significar isso, né? Psico, que é mente, e patia, que é doença. Doença da mente, mas na prática não é isso. A psicopatia, ela falou que é uma ausência do sistema límbico. E o sistema límbico é uma região do cérebro que é responsável pelas emoções. Então um psicopata, segundo ela, que é uma especialista da área, confirmando o que eu falei no vídeo de Moisés, é uma pessoa que não tem dor, não tem sentimento, não tem empatia por ninguém e não tem sensação de culpa. É uma pessoa que pode fazer uma atrocidade absurda e achar que é normal, porque ela não tem empatia nem sentimento. Como alguns exemplos que eles deram lá também foram parecidos com os meus, como por exemplo a Suzanne von Richthofen. Ela matou os pais à paulada, né? Pelo menos ela assistiu, praticamente dirigiu aquela cena criminosa, e depois ela foi para um motel dormir com os irmãos Cravinho, o namorado dela no caso, como se nada tivesse acontecido. Eu digo, gente, eram os pais dela. Os pais dela deram a vida para ela, criaram, deram mamadeira, trocaram fralda cagada, deram papinha na boca, davam banho, os pais criaram ela. E ela vê os caras matando o pai dela à paulada, a pedido dela, né? Que ela seria a cabeça de tudo. Depois que acaba, vamos pro motel fazer sexo? Não teve empatia, não teve sentimento, não teve nada pelos próprios pais. E isso é uma pessoa psicopata. Só que a doutora explicou no Flow Podcast que tem níveis de psicopatia. Pode ser um nível leve ou um nível grave. E o nível grave é justamente esse que se cometem assassinatos, que nem o Moisés da Bíblia. Que é uma psicopatia mais grave, que a pessoa não acha o menor absurdo em matar o próximo. Ela até falou lá no podcast que o Guilherme de Pádua, quando ele foi entrevistado, acho que pela Marília Gabriela, ela perguntou para ele, mas você não sentiu nada na hora, quando você matou a menina? Ele falou, teve uma hora que eu fiquei com um pouco de pena da Paula, porque ela ali com a faca na mão, sabe, uma mulher. Ela falou, peraí, você estava com pena da Paula, que era assassina, junto com você? E não pena da vítima? Eu falei, claro, porque a Daniela já tinha morrido, não podia fazer mais nada. Quer dizer, isso é uma psicopatia, o cara matou uma pessoa inocente, e ele não sente a menor culpa, sabe? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele ficou com pena da namorada dele, ficar segurando uma tesoura, uma faca, sei lá, na mão. Isso é psicopatia, pessoal. A psicopatia, a pessoa não tem sentimento, não tem empatia, não tem remorso, não tem culpa, não tem nada. A pessoa vive como se fosse um robô. E ela até explicou que alguns psicopatas, eles se casam só pela pressão social, porque eles não têm necessidade nenhuma de ter família, filhos, nada. Eles não gostam de ninguém, não têm empatia por ninguém, não têm sentimentos. Dependendo do grau, são até perigosos. E aí me veio à mente a questão dos pastores, né? Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu tinha um grupo, tá? Hoje não tem grupo, tá? Só para deixar claro, não tem grupo. Todo dia tem alguém querendo entrar num grupo que não existe, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu lembro na época que eu tinha um grupo, uma vez eu estava com um problema no celular. Aí um membro do grupo, né, pegou e falou assim, Ronaldo, por que você não faz uma vaquinha para comprar um celular novo? Eu falei, não, eu não quero fazer vaquinha, tal, não sei o quê. Não gosto disso. E aí nós entramos nessa discussão financeira. Porque de vários canais no YouTube, eu não sei se vocês observaram, eu sou o que menos pede dinheiro e eventualmente eu faço uma vaquinha ultimamente a cada 2, 3 anos quando é uma emergência. Que nem a última que eu fiz foi no ano passado, que era da mudança, né? Que eu preciso mudar daqui, mas também não consegui dinheiro bastante. Então eu vou tentar esperar um pouquinho e juntar o dinheiro, senão eu não vou conseguir sair daqui nunca. Mas eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, sabe por quê, pessoal? Porque eu tenho uma coisa chamada consciência. A consciência me impede de ficar aceitando dinheiro de outras pessoas. Às vezes as pessoas falam aqui pra mim no canal assim, ah, Ronaldo, você fala bem e entende bastante de Bíblia, você podia ser um pastor e ficar rico. Poderia. Eu podia fazer o mesmo canal que nesse aqui no YouTube, só que para pregar o evangelho. Com certeza eu já teria 1 milhão de inscritos, já teria dinheiro bastante para mudar daqui, comprar uma casa boa,
e a maioria dos meus problemas estariam resolvidos. Era só fazer um canal pregando o evangelho com emoção, explicando para as pessoas as passagens bíblicas sobre a ótica cristã, que com certeza eu estaria rico uma hora dessa. Mas o que acontece? Eu tenho consciência, pessoal. Entendeu? Eu não acho legal você mentir para tentar ganhar algum dinheiro na vida. E não acho legal receber dinheiro dos outros. Quando falam para mim que eu poderia ser um pastor, eu digo eu jamais seria um pastor, porque eu tenho consciência. Imagina, por exemplo, se eu fosse um pastor e começasse a receber 10% de cada um do membro da minha igreja que trabalharam o mês inteiro para conseguir. Eu sempre fui trabalhador, pessoal, assalariado. Eu sei como é difícil trabalhar, pegar ônibus lotado, levar marmita, ouvir bronca do patrão, sabe, chegar em casa quebrado. Eu sei como é que é. Então jamais eu ia conseguir ter uma congregação recebendo 10% de cada um daquelas pessoas que trabalharam para ter o seu salário. Você sabe o que é 10%, pessoal? É muito dinheiro. E outra, eu gosto da minha liberdade. Por exemplo, quando alguém vem aqui me visitar, até seguidores do canal, eu gosto de tomar uma cervejinha. Porque a cervejinha é com o meu dinheiro. Eu jamais iria beber uma cerveja com dinheiro de pessoas que trabalharam o mês inteiro, às vezes abriram mão de comprar coisas para suas famílias, para depois eu pegar esse dinheiro e tomar uma cerveja com algum amigo. Então eu não acho isso ético. O meu dinheiro que eu ganho aqui do YouTube não é de vocês, o dinheiro que eu ganho aqui é dos anúncios. As pessoas pagam para anunciar no YouTube, por exemplo, cursos de hebraico. Às vezes o cara monta um curso de hebraico e ele paga para o YouTube divulgar em outros vídeos, né? Vídeos com temas relacionados, religião, hebraico. Aí passa em canais como o meu, cada vez que alguém assiste ou tecla ou se inscreve no curso de hebraico, o YouTube repassa uma porcentagem para mim, porque aquele cara pagou para o YouTube divulgar. E o YouTube entende que nós que atraímos o cliente, né, pela visibilidade dos nossos vídeos, então ele dá uma pequena parte para o criador de conteúdo. É assim que o YouTube monetiza os seus vídeos. Então não é o dinheiro da pessoa. A pessoa pode assistir o meu vídeo o ano inteiro sem quiser, sem pagar um centavo, ela vai continuar assistindo de graça. Quem paga o meu salário aqui são os anunciantes. As pessoas que anunciam, mesmo assim o YouTube fica com a maior parte, né? Porque essa plataforma é meio sacana. Então eu jamais conseguiria ser um pastor ou algo do tipo por essa crise de consciência. Eu acho que seria muito difícil para mim, por exemplo, ficar rico às custas de ver uma congregação minha cada vez mais pobre. E aí eu fiquei pensando nesse ponto. Como é que os pastores conseguem? Será que os pastores evangélicos também teriam algum tipo de psicopatia? Porque, principalmente os da Universal, tá? Eu não vou nem generalizar todo, mas Universal e essas igrejas pentecostais, ou esses pastores grandes, tipo Valdomiro, Malafaia, etc., será que eles têm algum certo grau de psicopatia? Porque eles não se importam nada, sabe, se o fiel vai ficar ferrado ou não. Tem um vídeo famoso do Malafaia, que ele fala assim: ah, pastor, e se eu tiver desempregado, pastor? Eu moro de aluguel, pastor. Meu irmão faz um voto, pega emprestado com alguém o dinheiro do aluguel e dá para a igreja. Porra, o cara já tá fudido, vivendo de aluguel, e o Malafaia ainda quer que ele pegue emprestado para dar o dinheiro do aluguel do mês inteiro para a igreja. E depois, quem é que vai suprir as necessidades desse cara? Aí ele vai ter que pagar o empréstimo e o aluguel ao mesmo tempo. Se ele não pagar o aluguel, ele vai pra rua. E se ele não pagar o empréstimo, ele vai se ferrar. Alguma coisa vai acontecer com ele. Mesmo assim, o Malafaia não tem empatia nenhuma. Foda-se. Pega emprestado com alguém e me dá o dinheiro do seu aluguel, seu trouxa. Foda-se se você vai se fuder ou não. Cadê a empatia desse pessoal? O Valdemiro pedia trízimo. Trízimo, ele vai além da Bíblia, ele quer tudo da pessoa. E a Universal não precisa nem falar, né, pessoal? Uma igreja que criou uma tal de fogueira santa de Israel, que nem existe na Bíblia, fazendo as pessoas perderem tudo. Eles não têm empatia de saber que se a pessoa der o tudo para a igreja, essa pessoa vai quebrar literalmente? Vai faltar na casa daquela pessoa? Eu sei que eu tenho uma amiga muito querida, que ela já participou de alguns canais, até do Jason Ferrer aí, contando a história dela, que ela perdeu tudo na Igreja Universal. O filho dela não tinha uma camisa limpa para pôr, só tinha uma camiseta só. Ela tinha que lavar de noite, ela contou num desses canais, mas teve que dar tudo para a Igreja Universal. E eles não têm empatia nenhuma, sabe? Nem para devolver, nem para ver se a pessoa está bem, nem para ver se pode ajudar de alguma forma a pessoa. Olha, fulano, você deu tudo para a igreja, você está bem? Se precisar de alguma coisa, fala, eu te dou uma cesta básica, uma ajuda. Então, um pouco se lixando. Eles não têm empatia nenhuma. E isso caracteriza a psicopatia. Pessoas que não têm sentimento algum. Estão um pouco se lixando. Ah, perdeu tudo, dane-se. Quem mandou ser trouxa e dar? Lembra daquele vídeo viral do Edir Macedo, que passou até na Globo, dele falando: peça, tem que pedir tudo pra pessoa. Foda-se se a pessoa vai ficar na merda, se a pessoa vai perder tudo. Tem que pedir o tudo. Isso caracteriza um pouco de psicopatia, pessoal. Sendo que na Bíblia é um livro que era para ter empatia. Jesus falou para ajudar os pobres, pequeninos, etc. Jesus tinha empatia pelos pobres. Agora esse pessoal não. Eles montam igrejas com um público majoritariamente humilde, né? Classe média baixa, geralmente, sem muito luxo ou altos salários. Eles fazem questão de tirar tudo da pessoa. Aí vem outra questão, né? A questão daqueles pastores que eu posto todo dia aqui na aba comunidade do canal, mas eu não posso falar a palavra. Vocês sabem do que eu estou falando. Pastores que fazem aquele tipo de maldade. A pessoa, para fazer esse tipo de maldade, pessoal, também é caracterizada como psicopatia. Inclusive essa doutora que foi no Flow, ela falou isso.
Porque o psicopata ele tem prazer em causar dor no outro. E isso dá prazer para eles. Machucar, causar dor no próximo. Então o psicopata ele é capaz de matar, ele é capaz de agredir, ele é capaz de torturar, ele é capaz de bater no próximo, porque se ele não tem empatia, ele está pouco se lixando. Imagina se você é contratado, por exemplo, por um traficante para ser um torturador. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria ficar lá torturando uma pessoa até conseguir algo da pessoa. Eu acho isso horrível. A pessoa que consegue fazer isso é porque essa pessoa não tem empatia nenhuma. Então logo ela se encaixa nessa mesma característica. Psicopata. Então eu fico imaginando, com tantos casos que tem, a gente posta aqui no canal, mas o tanto de casos que ainda não foi descoberto, que deve ter no Brasil todo milhares de casos aí, que ainda não foram descobertos, isso bate direitinho com essa classificação da psicologia, psicopatia. Porque eles não se importam, sabe, de machucar essas pessoas e também não se importam de extorquir tudo de outras pessoas, mesmo elas sendo pobres. Pode ser um pobrezinho, uma empregada doméstica, uma lavandeira, um pedreiro, eles não se importam. Entrou na igreja deles, tem que sugar tudo. E ainda faz esse tipo de maldade que machuca os outros. Então eu fico pensando, né, quantas pessoas no Brasil são, eu não vou dizer que são bestas, né, mas são, de certa forma, trouxas, né, que fica aí vendo esses homens achando que eles são ungidos, que eles são profetas, ou que eles trazem revelações de Deus, que eles foram erguidos para pregar a palavra de Deus, e na verdade estão ajudando psicopatas em todos os sentidos. Quantas pessoas às vezes trabalham o mês inteiro, ficam lá suando para ganhar um dinheirinho no final do mês, seu saláriozinho, vai lá e pega 10% e dá para um camarada desse. Às vezes mais até, né, comprando objeto ungido, participando de fogueiras ou campanhas da igreja. Sabe, chega a ser meio absurdo, vocês não acham? Eu espero, pessoal, agora já finalizando o vídeo, que um dia canais como os nossos, que são mais racionalistas, cresçam. Eu não falo nem do meu, até os outros canais se crescer, para mim eu fico feliz. Porque quando a sociedade conseguir se secularizar um pouco mais, racionalizar um pouco mais, quem sabe mais pessoas se libertem e começam a perceber que esses homens são só uns picaretas psicopatas. Eles não têm empatia pelo próximo, pelo mais pobre, como Jesus falou, não têm empatia pelas crianças, daqueles casos que eu não posso falar. Eles não têm empatia nenhuma. Eles só se importam com o prazer deles, com a riqueza deles, com o luxo deles, e dane-se o resto. E muito trouxa ainda na igreja achando que esses homens são ungidos do Senhor. Isso não são ungidos, pessoal. São pessoas cruéis e sem empatia, o que a psicologia define como psicopatas, tá? E Moisés, naquela passagem, ele também se encaixa nesse perfil de um psicopata, tá? Então eu espero que um dia essas pessoas abram os olhos e quem sabe um dia parem de alimentar esse sistema de homens escrotos, doentes e cruéis, tá? Em sua maioria, não querendo generalizar, tá bom? Tá aí, galerinha, só uma reflexão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, atualize a página, tá bom? Ativa o bendito sininho, que agora tem que ter isso. Às vezes nem com o sininho a pessoa é notificada, mas ajuda um pouco, tá bom? Obrigado a todos aí por terem assistido. Paz a todos.